Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 4 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O zagueiro João Vitor, um dos nomes mais caros do elenco vascaíno, está no centro de uma polêmica que tem gerado debates intensos entre torcedores e analistas. Após ser alvo de críticas constantes da torcida, o jogador teria solicitado sua saída do Vasco da Gama, conforme informações divulgadas pelo jornalista André Hernan. A família do defensor apresentou o pedido à diretoria, que agora avalia a situação em conjunto com o técnico Fernando Diniz. Essa decisão reflete não apenas as dificuldades enfrentadas por João Vitor dentro de campo, mas também o desgaste emocional causado pela pressão externa. Desde sua chegada ao Vasco no início de 2023, João Vitor foi visto como uma aposta ambiciosa. Comprado junto ao Benfica por cerca de 40 milhões de reais, o zagueiro trouxe expectativas elevadas para São Januário. No entanto, os resultados não acompanharam o investimento feito pelo clube. Em 75 jogos disputados até aqui, ele marcou 3 gols e deu 3 assistências, números que, embora razoáveis para um defensor, não justificam o alto custo da transferência. Além disso, suas atuações têm sido marcadas por inconsistências e erros cruciais, incluindo 5 cartões vermelhos desde sua estreia, um número alarmante para um jogador de sua posição. A gota d'água parece ter sido a reação negativa da torcida após a eliminação na Copa Sul-Americana para o Independiente del Valle. João Vitor, que já vinha sendo vaiado em partidas anteriores, recebeu duras críticas e até mesmo hostilidade nas redes sociais. Em resposta, o jogador declarou que não poderia fazer nada para recuperar a confiança dos torcedores, o que ampliou ainda mais o abismo entre ele e a massa cruzmaltina. Esse cenário levou a família do jogador a intervir, pedindo para que ele deixe o clube em busca de um ambiente menos hostil. Internamente, a SAF enfrenta um dilema. Por um lado, liberar João Vitor significaria assumir um prejuízo financeiro considerável, já que seria praticamente impossível recuperar o valor investido em sua contratação. Por outro, mantê-lo no elenco pode prejudicar ainda mais o ambiente do time, especialmente diante da pressão constante sobre o jogador. Para muitos torcedores, a permanência de João Vitor é vista como um risco desnecessário. Ele não tem condições psicológicas de render bem aqui, comentou um vascaíno nas redes sociais. Outros defendem que o jogador merece uma nova chance. Ele tem qualidade, só precisa de apoio, opinou outro torcedor. Por outro lado, especialistas destacam que a situação de João Vitor é sintomática de um problema maior, a falta de planejamento em algumas contratações. O Vasco apostou alto em um jogador que ainda precisava amadurecer, sem garantias de que ele se adaptaria ao futebol brasileiro, afirmou um jornalista esportivo em análise recente. Além disso, a pressão sobre o zagueiro evidencia a impaciência da torcida com o momento do clube, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz, por sua vez, terá um papel crucial na decisão final. O treinador precisa avaliar se João Vitor ainda pode ser útil ao time ou se sua saída seria a melhor solução para todos os envolvidos. Para muitos, o técnico precisa encontrar uma forma de blindar o jogador contra as críticas, ajudando-o a recuperar a confiança. Diniz tem experiência em lidar com situações assim. Ele pode ser a chave para reverter esse quadro, declarou um membro da comissão técnica em entrevista reservada. Por fim, a situação de João Vitor reflete os desafios enfrentados pelo Vasco em sua tentativa de reconstrução. Agora, o desafio está em tomar uma decisão que beneficie tanto o jogador quanto o clube, evitando novos desgastes. E agora que você já sabe sobre a situação de João Vitor e o pedido para deixar o Vasco, prepare-se para uma notícia que explica por que o time segue frustrando a torcida: o empate contra o Atlético Mineiro em São Januário. Como o Vasco pecou nas finalizações e desperdiçou chances claras? Continue lendo para descobrir. O Vasco da Gama teve mais um domingo de frustrações em São Januário. Diante de mais de 16 mil torcedores, que lotaram o estádio no Dia dos Pais para apoiar o time após a classificação épica na Copa do Brasil, o Gigante da Colina não conseguiu sair com os 3 pontos contra o Atlético Mineiro.
O empate em 1-1 contra o Galo evidenciou novamente um problema crônico nesta temporada, a falta de eficiência nas finalizações. Apesar de criar diversas oportunidades claras, o time cruzmaltino pecou na hora de decidir e acabou deixando escapar uma vitória que parecia possível, mantendo-se na incômoda zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A partida começou mal para o Vasco, que sofreu um gol logo aos 40 segundos de jogo. Gabriel Menino aproveitou uma falha defensiva e colocou o Atlético Mineiro à frente no placar. A situação adversa obrigou o time carioca a correr atrás do prejuízo desde cedo, algo que condicionou toda a estratégia da equipe. Mesmo assim, o Vasco mostrou reação e conseguiu empatar ainda no primeiro tempo com um pênalti convertido por Vegetti. Até aqui, tudo indicava que o time poderia virar o jogo, especialmente porque criou outras chances claras antes do intervalo. No entanto, as finalizações de Ryan, Paulo Henrique e Coutinho pararam nas mãos do goleiro Everson ou foram desperdiçadas de maneira inexplicável. No segundo tempo, o cenário não mudou muito. O Vasco continuou pressionando e teve pelo menos 3 grandes oportunidades para garantir a vitória. Tietê, em um chute de fora da área, e Coutinho, em uma jogada individual, tiveram tudo para marcar, mas falharam na conclusão. Esses erros fizeram com que o Atlético Mineiro se fechasse ainda mais e explorasse os contra-ataques, deixando o Vasco cada vez mais ansioso. Nos minutos finais, o cansaço acumulado pela sequência de jogos decisivos pesou, e o time perdeu intensidade, consolidando o empate frustrante. Para muitos torcedores, esse roteiro já é dolorosamente familiar. O Vasco tem sido o time mais frustrante do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Em várias partidas, como contra Bragantino, Grêmio e Internacional, o time criou volume suficiente para vencer, mas falhou na execução final. É sempre a mesma história: criamos, pressionamos, mas não matamos o jogo, comentou um vascaíno nas redes sociais. Outros destacam que essa ineficiência tem custado caro na tabela de classificação. Se tivéssemos aproveitado metade das chances que criamos, não estaríamos no Z4, opinou outro torcedor. Por outro lado, especialistas apontam que o problema vai além da pontaria. A falta de um centroavante confiável, exceto Vegetti, e a instabilidade emocional em momentos decisivos têm prejudicado o desempenho do ataque. O Vasco precisa de reforços ofensivos urgentemente. Não dá para depender apenas de um jogador para resolver todos os jogos, afirmou um jornalista esportivo em análise recente. Além disso, a pressão por resultados tem afetado a confiança dos atletas, especialmente em partidas contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Internamente, Fernando Diniz reconhece que o time precisa ser mais eficiente nas finalizações. Após o jogo, ele admitiu que o Vasco poderia ter administrado melhor o segundo tempo, preservando energia e garantindo a vitória. Para muitos torcedores, porém, a culpa não pode ser atribuída apenas ao técnico. Os jogadores precisam assumir mais responsabilidade e ser decisivos quando importa, declarou um membro da torcida organizada em comentário nas redes sociais. Por fim, o empate contra o Atlético Mineiro reflete um ciclo vicioso que o Vasco precisa quebrar urgentemente. Criar chances não basta, é preciso convertê-las em gols para transformar boas atuações em resultados concretos. Agora, o desafio está em ajustar o ataque e recuperar a confiança do elenco para evitar novas decepções. E agora que você já sabe como o Vasco frustrou sua torcida mais uma vez, prepare-se para uma notícia que destaca o jogador que tem sustentado o ataque cruzmaltino. Vegetti é responsável por mais de 50% dos gols do time no Brasileirão. Como ele tem sido decisivo? Continue lendo para descobrir. No cenário de incertezas e dificuldades enfrentadas pelo Vasco da Gama nesta temporada, um nome se destaca como a principal esperança no ataque: Germán Vegetti. O centroavante argentino tem sido o grande sustentáculo ofensivo do Gigante da Colina no Campeonato Brasileiro, respondendo por mais de 50% dos gols do time na competição. Com 10 gols marcados e uma assistência em 17 jogos, Vegetti não apenas lidera as estatísticas do Vasco, como também está na briga pela artilharia do campeonato. No entanto, essa dependência quase exclusiva de um jogador para resolver os problemas ofensivos levanta questionamentos sobre o equilíbrio e profundidade do elenco cruzmaltino.
A importância de Vegetti ficou evidente novamente no empate contra o Atlético Mineiro, quando ele converteu o pênalti que garantiu ao Vasco um ponto importante em São Januário. Esse gol foi mais um exemplo de sua capacidade de decidir jogos em momentos cruciais. Até aqui, o argentino participou diretamente de 11 dos 19 gols marcados pelo Vasco no Brasileirão, ou seja, aproximadamente 57,8% do total. Esses números impressionantes mostram que, sem Vegetti, o ataque vascaíno praticamente perde sua principal referência e poder de fogo. Internamente, a SAF enxerga em Vegetti um exemplo claro de como uma contratação assertiva pode transformar o desempenho de uma equipe. Contratado com status de aposta, o atacante rapidamente provou seu valor e se tornou peça-chave no esquema de Fernando Diniz. Para muitos torcedores, ele é o único jogador capaz de manter a confiança mesmo sob pressão. Vegetti é o cara que sempre aparece nos momentos difíceis, comentou um vascaíno nas redes sociais. Outros destacam que sua presença no time é essencial para qualquer chance de reação no campeonato. Sem ele, estaríamos em uma situação ainda pior, opinou o outro torcedor. Por outro lado, especialistas alertam que depender tanto de um único jogador pode ser arriscado. Caso Vegetti sofra uma lesão ou seja suspenso, como acontecerá no próximo jogo contra o Santos após receber o terceiro cartão amarelo, o Vasco corre o risco de ficar completamente perdido no setor ofensivo. O Vasco precisa urgentemente de mais opções no ataque. Não dá para colocar toda a responsabilidade nas costas de um jogador só, afirmou um jornalista esportivo em análise recente. Além disso, a falta de apoio consistente ao argentino, especialmente de meio-campistas e pontas, tem limitado suas chances de brilhar ainda mais. A diretoria vascaína está ciente dessa fragilidade e trabalha nos bastidores para reforçar o ataque. No entanto, até o momento, nenhum reforço chegou para dividir a responsabilidade com Vegetti. Para muitos torcedores, isso é motivo de preocupação. Precisamos de mais um atacante de qualidade para aliviar a pressão sobre ele, declarou um membro da torcida organizada em comentário nas redes sociais. Outros destacam que o time precisa aproveitar melhor as oportunidades criadas para evitar sobrecarregar o argentino. Se tivéssemos mais eficiência, Vegetti não precisaria fazer tudo sozinho, opinou outro torcedor. Apesar das críticas ao elenco, Vegetti segue sendo um exemplo de dedicação e profissionalismo. Sua regularidade e faro de gol têm sido fundamentais para manter o Vasco competitivo em partidas importantes. Para muitos, ele é o símbolo da luta do clube nesta temporada atribulada. Ele joga como se fosse o último jogo da carreira. É um exemplo para todos, afirmou um analista esportivo. Por fim, a dependência de Vegetti reflete tanto sua qualidade quanto as limitações do atual elenco do Vasco. Agora, o desafio está em encontrar soluções para reduzir essa sobrecarga e garantir que outros jogadores possam contribuir de forma decisiva para o time. E agora que você já conhece a importância de Vegetti no ataque do Vasco, prepare-se para uma notícia que pode mexer com o elenco cruzmaltino. Lucas Piton está sendo especulado no Milan. Será que o lateral esquerdo pode deixar o clube? Continue lendo para descobrir. O lateral esquerdo Lucas Piton está novamente em evidência no mercado internacional, com seu nome sendo ligado ao gigante italiano Milan. A especulação ganhou força nos últimos dias e trouxe à tona um debate importante sobre o futuro do jogador no Vasco da Gama. Contratado como uma das apostas para reforçar o elenco cruzmaltino, Piton rapidamente se tornou uma peça indispensável no esquema de Fernando Diniz. Sua possível saída, no entanto, coloca a diretoria do Vasco em uma encruzilhada: como garantir sua permanência sem comprometer o planejamento financeiro ou, caso a venda seja inevitável, como minimizar os impactos no time. Desde sua chegada ao Vasco, Piton demonstrou que é muito mais do que um simples lateral. Com características modernas, ele combina habilidade defensiva com um papel ofensivo decisivo, participando diretamente na construção de jogadas e até mesmo contribuindo com gols e assistências. Até aqui, o jogador acumula 30 participações diretas em gols pelo clube, gols e assistências, um número impressionante para alguém que atua em uma posição tradicionalmente vista como secundária no ataque. Essa versatilidade chamou a atenção não apenas dos torcedores vascaínos, mas também de olheiros europeus, incluindo Milan, que já havia demonstrado interesse no jogador anteriormente.
Internamente, a SAF enxerga Piton como um dos pilares do projeto de reconstrução do Vasco. Sua presença no elenco é vista como essencial para manter o equilíbrio tático do time, especialmente sob o comando de Fernando Diniz, que exige laterais extremamente participativos tanto na defesa quanto no ataque. Para muitos torcedores, perder Piton seria um golpe duro no planejamento do clube. Ele é insubstituível no atual elenco, comentou um vascaíno nas redes sociais. Outros destacam que sua saída poderia enfraquecer significativamente o setor esquerdo do time. Sem ele, ficaremos ainda mais vulneráveis, opinou outro torcedor. Por outro lado, especialistas alertam que o interesse do Milan pode ser uma oportunidade única para o Vasco capitalizar financeiramente. Em um cenário onde as finanças do clube ainda estão sendo ajustadas após a recuperação judicial, uma proposta milionária pelo jogador poderia injetar recursos essenciais para fortalecer outras áreas do elenco. A diretoria precisa pensar com calma. Se o Milan oferecer um valor irrecusável, pode ser melhor negociá-lo e reinvestir em reforços, afirmou um jornalista esportivo em análise recente. Além disso, a visibilidade proporcionada por uma transferência para um clube do porte do Milan poderia aumentar ainda mais a exposição do Vasco no mercado internacional. No entanto, a decisão não será fácil. A diretoria trabalha para blindar Piton contra as especulações e garantir que ele permaneça focado nas competições atuais. O técnico Fernando Diniz, por sua vez, tem sido enfático ao defender a importância do jogador para o projeto vascaíno. Piton é um dos melhores laterais do Brasil e tem tudo para evoluir ainda mais aqui, declarou Diniz em entrevista recente. Para muitos, essa declaração reflete o desejo de manter o jogador no clube, mesmo diante das dificuldades financeiras. Para os torcedores, a situação é de apreensão. Alguns defendem que o Vasco deve lutar para assegurar Piton, enquanto outros entendem que uma eventual venda pode ser benéfica a longo prazo. Se vender, que seja por um valor alto e com reposição imediata, afirmou um membro da torcida organizada em comentário nas redes sociais. Outros destacam que o momento do jogador pode ser crucial para decidir seu futuro. Ele merece jogar em um grande clube europeu, mas espero que fique até o final da temporada, opinou outro torcedor. Por fim, a especulação envolvendo Lucas Piton reflete os desafios enfrentados pelo Vasco em sua tentativa de reconstrução. Agora, o desafio está em encontrar um equilíbrio entre o desejo de manter seu principal lateral e a necessidade de garantir a sustentabilidade financeira do clube. Independentemente do desfecho, essa situação promete movimentar os bastidores do Gigante da Colina nos próximos meses. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou de todas essas notícias? Sobre João Vitor e o pedido para deixar o Vasco. Você acha que o Vasco deve liberar João Vitor após as críticas da torcida e o pedido para sair? Qual é o principal problema do zagueiro? Erros técnicos, falta de liderança ou pressão externa? Empate frustrante contra o Atlético Mineiro. Por que o Vasco não consegue converter tantas chances em gols? Falta qualidade, confiança ou algo mais? Quem poderia ter feito mais no jogo contra o Galo para garantir a vitória? Importância de Vegetti no ataque. Você acredita que Vegetti pode continuar carregando o ataque do Vasco sozinho? Quem deve ser o substituto ideal para ele no jogo contra o Santos, já que estará suspenso? Lucas Piton e o interesse do Milan. Você acha que o Vasco conseguirá segurar Lucas Piton caso o Milan faça uma proposta oficial? Se Piton sair, como o Vasco pode minimizar os impactos no elenco? Gostou das discussões? Então participe! Deixe seu comentário respondendo a essas perguntas ou compartilhando sua opinião sobre o momento do Vasco. Sua visão é essencial para continuarmos debatendo e apoiando o Gigante da Colina. Não esqueça de dar o like se você curtiu o conteúdo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco. Aqui é espaço para torcer, vibrar e lutar juntos pelo retorno do clube ao topo. Até a próxima!